Olá pessoal, aqui é o professor Luciano Lima. Vamos dar início a mais uma resolução da prova de fuzileiro navais. Essa prova vai seguir o padrão das provas de fuzileiro, ou seja, basicamente as questões são idênticas às provas anteriores, tá? Então a galera aí que tá resolvendo prova anterior, com certeza foi muito bem nessa prova, tá? E a dica aí é essa, focar na resolução de provas, que as questões, os assuntos, na verdade, eles se repetem, eles têm uma estatística, ok? Então, então vamos lá para a resolução. Vamos lá, pessoal. Então vamos dar início aqui à nossa resolução aqui da prova. A primeira questão, estou seguindo a ordem da prova, tá? A primeira questão é a questão número 26. Ela fala o seguinte, ó: na figura abaixo, determina as medidas de x, y e z, respectivamente, tá? Então eu tenho essa figura aqui, ó. Eu tenho essa figura aqui, tá ok? Então aqui nós percebemos que nós temos aqui, ó, um triângulo retângulo, dois triângulos retângulos, 3. Então nós temos 3 triângulos retângulos aqui, tá ok? Para eu resolver aqui esse triângulo número 2, eu preciso encontrar o x, tá? Então vamos dar início aqui com esse primeiro triângulo aqui, ó. Vou puxar ele para cá, ó, tá ok? Então eu puxando ele para cá, vai ficar assim, ó. Vou puxar ele para cá. Então aqui é o 2, aqui é o 4 e aqui é o x. Toda vez que a gente tem um triângulo retângulo, a gente tem que lembrar do Teorema de Pitágoras. Então o Teorema de Pitágoras, ele fala o seguinte, ó. Deixa eu aqui, ó, vou desenhar aqui, ó, um triângulo retângulo. O que é que fala o Teorema de Pitágoras? Então aqui eu tenho o A, beleza? Aqui eu tenho o B e aqui eu tenho o C, tá ok? Então eu tenho esses três lados, tá? Então o Teorema de Pitágoras fala que o quadrado da hipotenusa é igual à soma dos quadrados dos catetos, beleza? Então aqui, esse A aqui, ele é a hipotenusa, B e C são os catetos. A hipotenusa, ela está sempre oposta ao ângulo reto, ao ângulo de 90 graus. Então tudo que tiver na frente do ângulo de 90 é a hipotenusa. Os catetos, a ordem aqui não interfere não, tá? Você só não pode errar a hipotenusa. Vamos lá, aplicando aqui esse conceito na questão, vai ficar o seguinte: quem é a hipotenusa aqui é o x. Por que o x? Porque ele está na frente do ângulo de 90. Então, aplicando aqui o Pitágoras, vai ficar, ó, x ao quadrado é igual a 2 ao quadrado mais 4 ao quadrado. Então, vamos lá. X ao quadrado é igual a 2 ao quadrado aqui, ó, 4, mais 4 ao quadrado aqui, 16. 4 vezes 4, 16. Então vai ficar x ao quadrado é igual a 4 mais 16 dá 20, beleza? X é igual, esse 2 aqui transforma-se em raiz, então dá, ó, raiz de 20. A raiz de 20 eu posso colocar aqui, ó, como não tem, então eu posso colocar aqui assim, ó, como ela não é exata, né? Então eu posso colocar assim, ó, 4 vezes, tá? Vezes 5. 4 vezes 5. Por que 4 vezes 5? Porque 4 vezes 5 é 20, tá? E aqui eu posso aplicar o seguinte, ó. Isso daqui é a mesma coisa que raiz de 4 vezes raiz de 5, tá ok? Então vamos lá. A raiz de 4 aqui eu tenho, né? Que dá 2. Fica 2 e o raiz de 5 eu não tenho, então deixa ele aqui mesmo. Então fica 2 raiz de 5. Então já encontrei o x. O x é 2 raiz de 5. Então, olhando para o gabarito, só pode ser a letra A, porque aqui está o x, ó, essa é a fileirinha do x, aqui é do y e aqui, ó, é do z. Então, só pode ser a letra A, né? A letra, essa daqui já não pode ser, e nem a letra D. Ou é A, ou é C, ou é E, beleza? Pronto. Agora eu vou para o segundo triângulo. Então, o segundo triângulo, eu puxando ele para cá, ó, vou puxar o segundo triângulo para cá, pegando o segundo triângulo. Esse triângulo aqui, ó, eu tenho x aqui em cima, eu tenho 3 aqui, ó,
e eu tenho o y aqui, ó. Tá ok? Esse y é a hipotenusa do triângulo, tá? O x nós já encontramos, que é 2 raiz de 5. Beleza? Então aqui, ó, vai ficar, ó, y ao quadrado é igual a 2 raiz de 5 ao quadrado, tá ok? Mais 3 ao quadrado, beleza? Então aqui vai ficar y ao quadrado é igual a 2 raiz de 5 ao quadrado é o quadrado de 2, que dá 4. Aí eu vou cortar esse 2 aqui com esse daqui de dentro aqui, ó. Então vai ficar 5. Então vai ficar 4 vezes 5, 20. Beleza? Mais 3 ao quadrado dá 9. Então fica y ao quadrado é igual a 20 mais 9, 29. Beleza? Então fica y é igual a raiz de 29. Já encontrei o y, tá? Então y é raiz de 29. Raiz de 29 aqui, ó, ela tá aqui e ela tá aqui, ó, tá? Então aqui, ó, só pode ser ou a letra C ou a letra E. Beleza? Vamos lá. Pega a terceira figura. A terceira figura, ela vem para cá, ó. Mais ou menos isso aqui, ó. Ok? Então nós temos aqui, ó, eu tenho o y aqui, que é justamente aqui, ó, que aqui é o y, tá? Eu tenho o z aqui, beleza? E aqui eu tenho o 5. Esse y nós sabemos que é raiz de 29. Então aqui vai ficar, ó, a hipotenusa é o z, tá oposto ao ângulo de 90. Então fica z ao quadrado é igual a raiz de 29 ao quadrado mais 5 ao quadrado. Então vamos lá. Z ao quadrado é igual. Vou cortar esse daqui, ó, esse 2 aqui, ó. Então eu posso fazer isso aqui, ó. Deixa eu mudar aqui de cor aqui. Eu posso aqui, ó, cortar, ó, esse 2 aqui com esse 2 daqui. Aí sai fora o 29. Beleza? Aí sai fora o 29, aí fica, ó. Opa, deixa eu só voltar aqui. Aí fica aqui, ó, 29 mais 5 vezes 5 é 25. 25. Então z ao quadrado é igual a 29 mais 25. 29 mais 25 dá 54. Tá? Então fica z é igual a raiz de 54. Eu vou fazer a mesma coisa que eu fiz com 20 aqui, ó. Então fica z é igual 54 é a mesma coisa que 9 vezes 6. Tá ok? Que isso daqui é raiz de 9 vezes raiz de 6. Z é igual. Raiz de 9 eu tenho, que é 3. E a raiz de 6 eu não tenho. Então fica isso aqui, ó. Então, pessoal, a resposta correta é x é 2 raiz de 5, y é 29, raiz de 29, e z é 3 raiz de 6. Então, encontramos essa alternativa aqui, ó, na letra C. Beleza? Então tá aí, ó, mais uma questãozinha resolvida. Vamos para a próxima. Próxima questão é essa questão aqui, ó, que fala o seguinte, ó, o retângulo e o quadrado abaixo são equivalentes. Então ele está falando aqui, ó, esse é o quadrado, tá ok? Então aqui é o quadrado e aqui é o retângulo. São equivalentes, ou seja, tem a mesma área. Observe atentamente as figuras e determine qual a medida do lado do quadrado e o seu perímetro. Então ele quer saber o lado do quadrado e o perímetro, tá ok? Então vamos lá. Se ele tem a mesma área, o que a gente tem que saber é o seguinte, ó, qual é a área de um retângulo? Então a área de um retângulo, toda vez que eu tenho um retângulo aqui, ó, a área de um retângulo é a base vezes a altura, tá? Nós temos que saber isso aqui, ó, que a área de um retângulo, se isso aqui é um retângulo, a área do retângulo é a base do retângulo vezes a altura, tá? E a área do quadrado, a área
do quadrado é igual ao lado ao quadrado. Então, se eles têm a mesma área, então o que acontece? Ele está falando o seguinte, ó, que a área do retângulo é igual à área do quadrado. Que é a área de retângulo? Base vezes altura. E qual é a área do quadrado? L ao quadrado. Vamos substituir aqui, ó, tá? Quem é a base? A base do retângulo é isso aqui, ó. Ó, essa aqui é a base do retângulo, que é 1,6x. Então eu vou substituir aqui, ó, 1,6x vezes. Qual é a altura? A altura é isso aqui, ó. Ó, essa aqui, ó, é a altura, que é 5. Beleza? Qual é o lado do quadrado? O lado do quadrado é esse aqui, ó. Ó, isso aqui é o lado do quadrado. Tranquilo? Então L aqui, né? Que é x ao quadrado. Tá ok? O que é que eu posso fazer aqui? Então aqui eu posso fazer o seguinte, ó. 1,6x vezes 5 é igual... Esse x aqui é x vezes x. Tá ok? Então eu posso cortar aqui, ó. Ó, eu posso cortar, ó, esse x aqui com esse aqui, ó. Então ficou o seguinte, ó. Ficou 1,6 vezes 5. 1,6 vezes 5 dá 8. Igual a x. Tá ok? Então fica x igual a 8. Tá? Eu encontrei o x. Só que ele quer o seguinte, ó. Qual a medida do lado do quadrado? Então o lado do quadrado é x aqui, ó. Que é justamente o 8. Então achamos o 8, que é o lado do quadrado. E o perímetro? O perímetro é o seguinte, o que é perímetro? Então, ó, perímetro. O que é perímetro? Perímetro é o quê? É a soma dos lados. Ok? Se perímetro é a soma dos lados e o quadrado, os 4 lados são iguais e cada lado vale x, então a soma dos 4 vai dar quanto? Vai dar 4x. 4 vezes... Quem é o x? O x é 8, que é o lado. Então a resposta dá quanto? 32. Então, o gabarito da questão. Lado é 8 e o perímetro é 32. Então, lado 8 e o perímetro 32 só pode ser, ó, na letra A. Beleza? Vamos lá, vamos para a próxima. Próxima questão é o seguinte, ó. É a questão de número 28. A questão de número 28, ela fala: em um triângulo retângulo, as medidas dos catetos são expressas em centímetros. Tá? Então tá aqui, ó, a resposta está toda em centímetro. Então não vamos alterar em nada. Pelas raízes da equação. Então eu tenho uma equação aqui, ó, que é uma equação do segundo grau. Então isso aqui é uma questão de equação de segundo grau com triângulo retângulo. Então é x ao quadrado menos 8x mais 12 igual a 0. Ele fala o seguinte, ó, em um triângulo retângulo, as medidas dos catetos. Então se eu tenho um triângulo retângulo aqui, ó, eu tenho um triângulo aqui, ó, triângulo retângulo, ele fala que a medida dos catetos aqui, ó, são as raízes da equação. Então eu posso falar o seguinte, ó, que aqui é x uma linha e aqui é x duas linhas, tá ok? Nessas condições, determina a medida da hipotenusa, ou seja, ele quer saber, ó, quanto vale o A. Para eu encontrar o A, eu tenho que saber os catetos, né? E os catetos são as raízes dessa equação aqui, ó. Então vamos lá. Aí a gente faz o seguinte, ó. Toda equação do segundo grau, ela pode ser escrita nessa forma aqui, ó. X ao quadrado menos SX mais P igual a 0. Isso é uma dica para a gente resolver uma equação do segundo grau bem simples, tá? O que é que eu tenho aqui? Eu tenho o seguinte, toda equação do segundo grau ela tem duas raízes, tá? Então, o produto entre as raízes tem que dar 12, tá aqui, ó, o produto tem que dar 12. E a soma tem que dar 8, porque é o sinal contrário desse aqui, ó. Se aqui tem menos 8, tem que dar 8. Se fosse mais 8, tinha que dar menos 8. É o sinal contrário. Então, quais são os números que o produto dá 12? Tá? Os números que o produto dão 12 são esses daqui, ó. Para que um produto dá 12, então é 1 e
12, porque 1 vezes 12 dá 12. Pode também ser 2 e 6, porque 2 vezes 6 também dá 12. E também pode ser 3 e 4, porque 3 vezes 4 também dá 12. Então só existem esses números aqui que o produto dá 12. Só que a soma tem que dar quanto? A soma tem que dar 8, tá ok? O produto aqui dá 12, beleza. Mas a soma aqui dá 8? Não. Aqui não dá 8. Se não dá 8, então ó, essa aqui tá fora, porque a soma aqui dá 13. A soma aqui dá 8? Dá. Então aqui ó, essas são as raízes. Então ó, x1 e x2, ó. Então uma raiz é 2, a outra raiz é 6. E por que não é essa? Porque a soma aqui dá 7 e a soma tem que dar 8. Então por isso que aqui ó, também está fora, beleza? Então eu encontrei as raízes. Quando eu encontro a raiz eu jogo para cá, ó. Então aqui eu tenho aqui, ó, uma raiz é 2 e a outra raiz é 6. Próximo passo, teorema de Pitágoras. Pitágoras é o seguinte, ó. Quadrado da hipotenusa é igual à soma dos quadrados dos catetos. Então, ó, 2 ao quadrado mais 6 ao quadrado. Então vamos lá. A ao quadrado é igual 2 ao quadrado dá 4, mais 6 ao quadrado, 6 vezes 6, 36. Então aqui fica A ao quadrado igual 4 mais 36 dá 40. E aqui fica A é igual a raiz de 40. Raiz de 40. A raiz de 40 eu posso escrever assim, ó. É a mesma coisa que 4 vezes 10, porque 4 vezes 10 é 40. Então fica A igual a raiz de 10, eu posso, a raiz essa raiz aqui, ó, de 4 vezes 10, eu posso escrevê-la assim, ó, raiz de 4 vezes raiz de 10, tá ok? Então fica hipotenusa, raiz de 4 eu tenho que é 2 e a raiz de 10 não tenho, então bota ele aqui, ó, tá? Então fica 2 raiz de 10 o quê? Centímetro. Resposta, letra C. Tá ok, pessoal? Então uma questãozinha aí, tranquilo. Vamos para a próxima. Próxima questão é uma questão de inequação, tá? Uma questãozinha de inequação do primeiro grau, tá ok? Então, é uma questão aqui que se a pessoa der um vacilo, ela erra. Então vamos lá. Fala o seguinte: determine o maior valor inteiro que satisfaz a inequação abaixo. Então, como é que eu resolvo uma inequação do primeiro grau? Simples, ó. Aqui embaixo aqui, não tem nada subtende-se, que é 1, tá ok? Então eu vou tirar a primeira coisa aqui, o MMC. Então a gente tira aqui, ó, o MMC entre 2 e 5, tá? MMC entre 2 e 5. 2 e 5 são números primos entre si. Quando é que o número é primo entre si? O número é primo entre si quando o único número que divide os dois ao mesmo tempo é 1, tá? Então, o MMC é o produto deles, ó. 2 vezes 5, 10. Então, vamos lá. 10 dividido por 2 dá 5. 5 vezes x, 5x. Mais 10 dividido por 5 dá 2. 2 vezes 4x, 8x. Menor. 10 dividido por 1 dá 10. 10 vezes 1, 10. Tá ok? Vamos lá. Então aqui, ó, eu vou somar 5x mais 8x dá 13x. Menor que 10. Então fica x menor que 10 dividido. O 13 está multiplicando, ele passa dividindo. Tá ok? Então x é menor que 10 sobre 13. Então, qual o maior inteiro que é menor do que 10 sobre 13? Olha só. Conjunto dos números inteiros, para quem esqueceu aqui, ó, é representado pela letra Z. E são aqueles números, ó, lá, ó, menos 3, menos 2, menos 1, 0, 1, 2, 3 e assim vai, beleza? Então, qual é desses daqui, tá? O maior número inteiro que satisfaz isso aqui, ou seja, que ele é menor do que isso aqui, tá ok? Só pode ser quem? O zero. Por que o zero? Porque essa divisão aqui, ó,
essa divisão que eu tenho aqui, ó, se eu dividir isso daqui vai dar mais ou menos 0, ó, isso daqui vai dar, ó, deixa eu botar aqui, isso daqui, ó, se eu dividir vai dar, ó, 0,77 aproximadamente. E 0,77, se eu colocasse isso aqui, ó, na régua, aberto aqui, tá? Então ia ficar 0,77 aqui, tá ok? Então aqui, 0,77 é entre o 0 e aqui o 1. Aí aqui tem menos 1, beleza? Para cá, menos 2. Para cá, 2. E o 0,77, ele tá aqui, ó. Depois dele, o próximo é o 0, tá ok? Depois, aí ó, vai só diminuindo, ó, menos 1, menos 2. Então, ó, de todos aqui, o maior número entre eles é quem? É o 0, tá ok? Então, a resposta aqui, o maior número inteiro é o 0, que é a letra E. Beleza? Vamos lá. Próxima questão. Questão número 30, ela fala o seguinte, ó. De acordo com a figura abaixo, determine os valores das incógnitas x e y, respectivamente. Ó, pessoal, essa questãozinha aqui é bem simples, tá ok? É uma questão de razões trigonométricas, tá? Como é que se faz uma questão dessa? Vou dar um bizu aqui, ó. O bizu é o seguinte, ó. Toda vez que você tiver um triângulo, deixa eu... que tem o seguinte, 30, 60, tá ok? Eu tenho um triângulo aqui, ó, que tem esses ângulos, 30 e 60. Você vai fazer o seguinte, ó. Vamos supor que eu tenho a hipotenusa aqui, 10, tá? Aí você faz o seguinte, ó. Cateto, aqui são os catetos, ó. Cateto oposto ao ângulo de 30 é metade da hipotenusa, tá? Cateto oposto ao ângulo de 30 é metade da hipotenusa. Então aqui, se a hipotenusa é 10, é 10 sobre 2. A resposta aqui vai ser 5. E cateto oposto a ângulo de 60 é o outro cateto, 5, multiplicado por raiz de 3. Sempre assim, tá? Vou colocar como dica aqui, ó. Cateto oposto a 30 graus é metade da hipotenusa. E cateto oposto a 60 graus é o outro cateto, né? Vezes raiz de 3, beleza? Então, aplicando aqui, essa questão aqui, ó, olha só como é que vai ficar, ó. Isso aqui é um triângulo retângulo, tá? A hipotenusa é o 100, que está na frente do ângulo 90. Então, se aqui é 60, aqui é quanto? Aqui é 30, tá ok? Quem é que está oposto ao ângulo de 30? É o y. O y está oposto, ó, está na frente do ângulo de 30. Então, cateto oposto ao ângulo de 30 é metade da hipotenusa. Quem é a hipotenusa? Se é 100, a metade de 100 é quanto? 50. Quem é o outro? X. Está oposto ao ângulo de quem? 60. Ele vale quanto? O outro cateto, que é quanto? 50. Multiplicado por quem? Raiz de 3. Então a resposta é x é 50 raiz de 3 e y é 50. Então só pode ser aqui, ó, letra D. Beleza? Próxima questão. Questão de número 31. A questão de número 31 é uma questão bem simples. Ela envolve aí, ó, MDC. O que é MDC? MDC é o máximo divisor comum. Então, o máximo divisor comum dos números 24, 32 e 40. Então, questãozinha bem simples, né? Já vou fazer ela aqui, ó, bem rápida. É só fazer isso aqui, ó, pessoal. Então, ó, coloca aqui, ó, 24, depois coloca 32,
depois coloca 40. Sempre assim, ó. Dá um traço aqui. E desse lado aqui você vai botar um número que divide os três ao mesmo tempo, tá? Como os três números são pares, então eu vou colocar o 2, né? 24 dividido por 2 dá 12. 32 dividido por 2 dá 16. 40 por 2 dá 20. Próximo, 2 de novo. 12 por 2 dá 6. 16 por 2 dá 8. 20 por 2 dá 10. Por 2 de novo, porque todos são pares. 6 por 2 dá 3. 8 por 2 dá 4. 10 por 2 dá 5. Aqui eu não posso colocar nenhum número que divida os três ao mesmo tempo. Até porque eles são primos entre si. Então seria o 1. Mas se eu botasse 1 aqui, ia repetir. Então eu paro por aqui, ó. E aqui eu faço o quê? O MDC é o produto desses três números. Então é 2 vezes 2 vezes 2. Se eu multiplicar 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8 é a resposta. Então a resposta é a letra C. Questão número 32. Questão 32 é uma questãozinha de razão. Ela fala assim, ó. A razão entre as idades de dois irmãos hoje é 5/6. E a soma delas é de 33 anos. Quantos anos tem o mais novo? Então vamos lá. Primeira coisa, as idades dos irmãos. Quando ele fala aqui as idades dos irmãos, ó, as idades de dois irmãos. Tá aqui, ó. Idade de dois irmãos. Eu não sei que idades são essas. Eu vou chamar aqui de X e Y. Beleza? Então a razão entre elas é 5/6. E a soma delas é 33 anos. Então ele está falando o seguinte, ó. Aqui, ó. X mais Y é igual a 33. E ele fala que a razão... O que é razão? Razão é um número sobre o outro. X sobre X. X sobre Y, tá? Um número sobre o outro. O antecedente, esse aqui é chamado de antecedente e esse de baixo é chamado de consequente, tá? Isso daqui, ele fala que é 5/6. Então essa razão é 5/6, beleza? Então eu tenho basicamente, ó, isso aqui. Foi isso aqui que ele deu. Aí ele quer saber, ó, quantos anos tem o mais novo, tá? Então eu vou resolver aqui, vou achar o X e o Y e depois eu vejo quem é o mais novo e marco a alternativa. Toda vez que a gente tem uma questão desse... Deixa eu voltar aqui. Toda vez que a gente tem uma questão desse tipo aqui, ó, é uma questãozinha, ó. Façam sempre assim, ó. Ela é bem rápida, tá? Eu posso inverter aqui, ó. Eu posso inverter esses dois aqui. Quando eu inverto esses dois, ela fica assim, ó. X sobre 5 igual Y sobre 6. Pronto. Invertendo aqui, aí eu faço isso aqui, ó. Olha, ó, X, Y. Esses dois aqui, entre o X e o Y, tem o quê? Tem um sinalzinho aqui de mais, ó. Então eu boto aqui, ó, um mais aqui. Se eu botei um mais em cima, eu boto um mais embaixo aqui. Aí fica X mais Y. Quem é X mais Y? 33. Então eu boto 33 aqui, ó, tá? E 5 mais 6, que dá 11. Aí eu divido, ó. 33 dividido por 11 dá 3. Beleza? Aí eu pego esse 3 e faço o quê? Vou separar isso aqui, ó. Eu vou botar aqui, ó, X e boto o Y aqui, ó. Quem é que está embaixo do X? Quem está embaixo do X aqui é o 5. É só multiplicar, ó. 5 vezes 3. 5 vezes 3 dá 15. Então o X vale 15. Quem é que está embaixo do Y? Quem está embaixo do Y é o 6. É só multiplicar, ó. 6 vezes 3. 6 vezes 3 é 18. Tá? Então, quem é o mais novo? Né? O mais novo é o X, que tem 15 anos. E o Y tem 18 anos. Então a resposta é a letra C, 15 anos. Tá ok? Vamos lá. Questão de número 33. Essa questão aqui é o seguinte. Determine a medida do ângulo formado por dois lados consecutivos de um hexágono regular. Tá? Então vamos lá. Ele fala isso aqui, ó, hexágono regular, entendeu? Então hexágono é quando o quê? É uma figura, né? Que ela tem quantos lados? O hexágono tem 6 lados. O número de lados do hexágono são 6 lados, beleza? Ela é mais ou menos assim, ó. Essa é a figura do hexágono.
Ó, você vai desenhar aqui, para cá, para cá, para cá, para cá, para cá, beleza? Aí ele quer saber o seguinte, ó. Ele quer saber, ó, o ângulo formado por dois lados consecutivos. Então eu tenho aqui, ó, vamos supor que é esse lado mais esse. Então dois lados consecutivos, ele quer saber, ó, quanto vale esse ângulo aqui, ó, esse ângulo X aqui, ó. Tá ok? Quanto vale esse ângulo X, né? Então esse ângulo aqui é um ângulo interno, tá? Então isso daqui é um ângulo interno. O ângulo interno, a gente lembra lá do conceito de polígono, o ângulo interno, para se calcular o ângulo interno, tá? É assim, ó. Ângulo interno é igual a 180 graus, que multiplica o número de lados sobre 2, dividido pelo número de lados. Então essa é a fórmula. Então se eu pegar aqui, ó, vai ficar, ó, ângulo interno é igual a 180, que multiplica, o número de lados aqui é quem? 6. 6 menos 2 sobre 6. Ângulo interno é igual a 180, que multiplica 6 menos 2 dá 4, dividido por 6. Tá ok? Então, o que é que eu posso fazer aqui? Posso fazer o seguinte, ó, 180 dividido por 6. 180 dividido por 6 dá 30, né? 180 dividido por 6 dá 30. Então aqui ficou 30 vezes 4. 30 vezes 4, que a resposta é 120. 120, letra B. Vamos lá, pessoal. Então aqui questão do número 34. Questão número 34 fala o seguinte, é uma questão de números romanos. Fala assim, ó, um sistema de numeração indo-arábico. Aí ele fala que, vou escrever aqui maior aqui, C, L, X, 1, V, tá? Então C, L, X, 1, V. Isso equivale a quanto, tá? Isso aqui equivale a quanto? Bom, pessoal, você não pode ir para uma prova de fuzileiro naval sem saber pelo menos o básico disso aqui, tá? E quando eu falo o básico é isso aqui, ó. É saber de 1 a 10, tá? E gravar essas daqui, ó. Tem que saber, ó, que o L é o 50. Tem que saber que o C é C de 100. Tem que saber que o D é 500. E tem que saber que o M é 1000. Tranquilo? Então, sabendo disso aí, tá? O que é que a gente faz aqui agora? Vamos lá. É só substituir aqui, ó. Quem é o C? O C é quem? O C está aqui, ó. O C é 100. O C é 100. Quem é o L? O L é quem? O L é 50. Quem é o X? O X é quem? O X é o 10, tá? E esse aqui, tá? Esse aqui representa quem? Representa o 4. Então é só eu somar, ó. É só somar, ó. Soma todo mundo aqui. Então fica 100 mais 50 mais 10 mais 4. Se eu somar, ó, 150, 164. 164, letra B. Questão 35. Questão 35 fala o seguinte, ó, na questão 35. Determine o valor da expressão. Então, qual é a expressão? A expressão é essa daqui, ó. 90 graus menos 45 graus e 40 minutos. O que é que eu tenho que saber aqui de uma questão de diminuição de ângulos? Tenho que saber que 1 grau equivale a 60 minutos. Eu tenho que saber também que 1 minuto equivale a 60 segundos, tá?
sabendo isso, é só vir para cá. Ó. Eu não posso subtrair do jeito que está aqui. Então, o que é que eu tenho que fazer? Eu tenho que fazer o seguinte. Ó. Esse 90 graus aqui, se eu olhar para cá, aqui tem 45. Então, aqui eu posso subtrair. Só que esse tem esses 40 aqui. Ó. O que é que eu faço? Eu tiro 1 do 90 aqui. Ó. Tiro 1 grau do 90. Quando eu tiro 1 grau do 90, o 90 vai ficar assim, ó, com 89 graus. Só que esse 1 grau que eu tirei, eu sei que 1 grau aqui que eu tirei equivale a quanto? 60 minutos. Então fica 60 minutos. Menos 45 graus e 40. O que é que eu faço aqui agora? Tá? É só subtrair aqui normal aqui, ó. Ó, posso até colocar assim, ó, se você preferir. Ó, 90, 89 e 60, tá? Menos grau embaixo de grau, tá ok? 40 minutos. Então aqui eu venho para cá e subtraio. 40 para 60 dá 20 minutos. 5 para 9 dá 4. E 4 para 8 dá 4. Então a resposta é 44 graus e 20 minutos. Letra E. Vamos lá. Questão agora é de expressão, né? Uma expressãozinha numérica aqui, tá? Essa questão aqui, ela sempre cai na prova de fuzileiro, tá? É uma questão que sempre cai e devemos ter cuidado. Ela parece simples, mas devemos ter cuidado, porque qualquer erro aqui vai ter que refazer de novo, tá ok? Então, o que é que eu tenho que saber aqui? Primeira coisa, você tem que saber que existe uma ordem para iniciar a resolução aqui. Então, a ordem, né, quem esqueceu, é essa aqui, ó. Ó, primeiro, se resolve os parênteses. Segundo, se resolve os colchetes. Terceiro, se resolve as chaves, tá? Também existe uma ordem, tá? Qual é a ordem? Quando eu tenho aqui, ó, uma subtração aqui, ó, eu não posso subtrair esse valor menos esse. Eu tenho que primeiro resolver a multiplicação. Então, multiplicação e divisão, ela prevalece com relação à adição e subtração. Tá ok? Então, vamos lá. O que é que eu faço aqui? Vou repetir as chaves. Vamos resolver primeiro esse parênteses aqui, ó. Vou abrir o parênteses. E aqui eu tenho, ó, 30, ok? Menos 2 a terceira. 2 a terceira é 2 vezes 2 vezes 2, que dá 8. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8. Vezes 3, tá ok? Aqui ao quadrado. Agora tem essa divisão aqui, ó. Vou botar ela aqui. Aí agora, tá? 21 menos, abre aqui, 7 elevado ao cubo, tá? Então, 7 elevado ao cubo dá quanto? Dá 343. Menos 5 ao quadrado. 5 ao quadrado, que dá 25. Vezes 13, tá ok? Aí aqui eu tenho esse parênteses que eu coloquei e tenho depois uma chave, um colchete e uma chave. Então eu vou fechar aqui o colchete e eu vou colocar a chave. Aí depois divisão, tá ok? Aí aqui eu abro um parênteses de novo e eu tenho 3 ao quadrado. 3 ao quadrado dá 9, menos raiz de 36, que dá 6. Vamos lá de novo. Parênteses aqui, ó 30 menos 8 vezes 3, 24 ao quadrado, tá ok? Aí aqui, ó, abre 21 menos, aqui dentro, 343 menos 25 vezes 13. 25 vezes 13 dá 325. Aqui, 9 menos 6. 9 menos 6, né? Não é nem preciso eu colocar esse parênteses, porque só vai ficar um único número. Então, 9 menos 6 dá 3. Para cá agora. Então, vamos lá. Ó. 30
menos 24. 30 menos 24 dá 6. 6 ao quadrado, vezes, abre aqui, ó, o colchete, 21 menos 343 menos 325, subtraindo aqui, ó, 343 menos 325 dá 18. 18, vou fechar aqui, ó, 3, vamos lá. 6 ao quadrado é 6 vezes 6 é 36, tá? Aí eu tenho 21 menos 18, 21 menos 18 é 3. Vamos lá, tá acabando. 36 aqui, pera aí, entre parênteses aqui, ó, é uma divisão. Faltou aqui, tá ok? Pronto. 36 dividido por 3, 36 dividido por 3 aqui, ó, dá 12. Eu pego esse dividido por 3 e repetir, 12 dividido por 3 aqui dá quanto? Dá 4. Então a resposta da questão, letra D, 4. Vamos lá, pessoal. Mais uma questão, questão número 37. Questão de 37 fala o seguinte: a roda de um carro tem 0,80 metros de diâmetro. Nessas condições, determine o comprimento do contorno da circunferência externa dessa roda e quantas voltas completas a roda dá ao percorrer a distância de 8.792 metros. Vamos lá, pessoal, uma questãozinha de circunferência, tá? Então, o que devemos saber inicialmente é o seguinte: toda circunferência, né? Quando eu tenho uma circunferência aqui, ó, toda circunferência, aqui, ó, eu vou dividir a circunferência aqui ao meio e aqui é o raio para lá, tá ok? E aqui é o raio para cá. Então, o raio, tá? Ele é o ponto do centro até tocar na circunferência, tá? Quando eu toco no centro aqui, ó, essa distância aqui, ó, que é a maior possível, isso aqui é chamado de diâmetro, tá ok? Então isso aqui é chamado de diâmetro. Então o diâmetro, né, para quem não sabe, o diâmetro aqui, ó, ele mede o dobro do raio, beleza? Então o diâmetro ele vale o dobro do raio, tá ok? Então vamos lá. Então ele está falando que o diâmetro é 0,8 metros, né? Então se o diâmetro da questão é igual a 0,8 metros, quanto vale o raio, né? Vamos calcular logo o raio aqui, ó. Então para calcular o raio é o seguinte, ó. Se o diâmetro é igual ao dobro do raio, então 0,8 é igual a 2R. Organizando aqui, ó, fica R igual a 0,8 dividido por 2. Raio igual 0,8 dividido por 2 vai dar 0,4 metros. Beleza? Então já achamos aqui o raio. Outra coisa que devemos saber: toda circunferência, tá? Existe o comprimento da circunferência. O que é o comprimento da circunferência? O comprimento é mais ou menos o seguinte, ó. Quando eu tenho aqui, ó, se eu tenho essa circunferência aqui, se eu pegasse uma tesoura e desse um corte aqui, por exemplo, eu cortasse aqui como se fosse uma linha, isso aqui, ó, como se fosse uma linha. Então eu iria esticar a linha, ó, eu iria esticar. Então ela seria daqui até aqui. Quando eu esticar essa linha, isso aqui é o comprimento. Esse comprimento da circunferência aqui, ele vale o seguinte, ó. Comprimento da circunferência é igual a 2πr. Beleza? Então o comprimento da circunferência vale 2πr, tá? Outra coisa importante aqui, ó, que esse carinha aqui, esse π aqui, ó, esse cara aqui, ele vale aproximadamente 3,14. Então o π ele vale 3,14. Não esqueçam disso aqui, tá ok? Então vamos lá. Vamos dar continuidade aqui, ó.
Então ele fala o seguinte, ó, determine o comprimento do contorno da circunferência externa. Então justamente ele quer saber isso aqui, ó, tá? Então o comprimento aqui vai ser o seguinte, ó, comprimento é igual a 2πr. Comprimento é igual a 2 vezes 3,14, tá? Vezes o raio, que é 0,4. Tá ok? Então vamos lá. Comprimento é igual a 2 vezes 3,14, eu posso escrever assim, ó. 314 sobre 100 vezes 0,4 é a mesma coisa que 4 sobre 10. Eu multiplicando aqui, ó, comprimento é igual a 2 vezes 3,14. 2 vezes 314 vezes 4 vai dar 2.512, ok? Então, se eu multiplicar, dá 2.512 dividido 100 vezes 10 dá 1.000, beleza? Então, fica comprimento, dividindo aqui, ó, então eu tenho 3 zeros, então eu volto aqui, ó, 3 casas, e a vírgula vem para cá, ó, entre o 2 e o 5. Então, fica comprimento é igual a 2,512 metros, tá? Então, se eu olhando para cá, eu já sei, a única que tem aqui, ó, é esse aqui, ó, ele tá aqui, ó, beleza? Mas ainda falta calcular o seguinte, ó, ele pede também, ó, quantas voltas completas a roda dá ao percorrer a distância de 8,792, tá ok? E como é que eu faço isso? Vou trocar de cor aqui, ó, para vocês entenderem aqui. Então, quantas voltas completas? O número de voltas, a fórmula é essa. Não é questão de fórmula, tá? É questão que você tem que saber o seguinte, ó, que o número de voltas, vamos resolver aqui do lado, o número de voltas é igual à distância, beleza? A distância percorrida, né? A distância percorrida dividido pelo comprimento da circunferência, tá ok? Dividido pelo comprimento da circunferência, tá? Esse comprimento aqui, ó, eu sei que esse comprimento, ele é quanto? Esse comprimento da circunferência aqui, ó, ele é quanto? Ele é 2πr, tá ok? Então vai ficar número de voltas, a distância total é 8,792 dividido por 2,512. Quando eu divido aqui 8,792 por 2,512, isso aqui vai dar 3.500 voltas. Beleza? Então tá aí, mais uma questãozinha resolvida. Então a resposta correta, letra A. Vamos lá. Questão número 38. A questão número 38 fala o seguinte, ó, qual a medida do lado de um triângulo equilátero inscrito num círculo de diâmetro igual a 8 metros? Então vamos lá. Ele quer saber o seguinte. Se eu pegar um triângulo equilátero e colocar dentro de um círculo, mais ou menos isso aqui, ó, vamos tentar desenhar aqui, ó. Eu tenho um círculo aqui, e se eu pegar esse triângulo equilátero e desenhar ele justamente aqui dentro, tá? Então, se eu desenhar esse triângulo aqui dentro, qual a medida do lado desse triângulo? Então, o lado do triângulo, ele quer justamente esse lado aqui, ó. Como é um triângulo equilátero, seus lados são o quê? São iguais, tá? Daqui para cá, ó, isso aqui, ó, beleza? Então, daqui para cá é o raio, entendeu? Então, isso daqui é o quê? É um triângulo inscrito em uma circunferência, tá? É um triângulo equilátero inscrito em uma circunferência. Existe uma formulazinha para calcular o lado, o raio. Como é que se calcula? Essa é a fórmula. O lado
do triângulo inscrito é igual ao raio que multiplica raiz de 3, tá ok? Só que para eu encontrar o lado eu preciso do raio, né? Só que ele falou o seguinte, olha o que ele falou aqui, ó. Ele falou do diâmetro, né? Então se ele fala do diâmetro, deixa eu só voltar aqui, né? Então se ele fala do diâmetro, pronto, ele falou disso aqui, ó. Ele falou do diâmetro, e nós sabemos que o diâmetro é o dobro do raio, ok? Se o diâmetro é igual a 8, então 2R é igual a 8, tá? Então R é igual a 8 dividido por 2 e o raio é igual a 4 metros, tá ok? Pronto. Aí agora, sabendo do raio, é só substituir aqui, ó. Então o lado do triângulo é igual ao raio, que é 4, raiz de 3 metros, tá? Então isso daqui, ó, dá a letra B, beleza? Então mais uma questão aí resolvida. Vamos lá, pessoal, mais uma questão aqui, questão de número 39. Fala o seguinte: com base na figura abaixo, determine a área da figura achurada. Tá? Essa questão aqui é uma questão recorrente na prova de fuzileiro naval. Está sempre caindo questão de área achurada. Então, questão de área achurada é questão de visão. Tá? É uma questão de geometria plana, tá ok? Que você tem que saber a área, geralmente, de duas figuras e geralmente a subtração da figura maior menos a figura menor, tá ok? Agora vamos lá. Então, o que é que eu tenho aqui? Eu posso fazer o seguinte, ó. Se isso daqui fosse completo, ó, se isso daqui fosse completo, se fosse uma figura só, essa maior aqui, ó, essa maior fosse uma figura só, e eu pegasse a tesoura e recortasse essa figurinha aqui, esse pedaço, então daria a área achurada, que é essa área pintada aqui, tá? Então, ou seja, eu vou achar a área da maior e vou tirar essa área da menor aqui, beleza? Se eu fizer isso, eu acho a área achurada. Então, vamos lá. Então, vai ficar assim, ó. Deixa eu botar para cá. Área achurada é igual à área do retângulo maior menos a área do retângulo menor. Tá ok? Então vamos lá. Ah, só lembrando que o menor é esse aqui, ó. Esse aqui é o retângulo menor. E o maior é todo, é o maior. Esse aqui, ó, é o retângulo maior. É ele todo. Tranquilo? Então vamos lá. A área de um retângulo, para quem esqueceu aí, ó, toda vez que eu tenho um retângulo aqui, ó, que eu tenho um retângulo, aqui é a altura e aqui é base. Se eu quiser achar essa área aqui, ó, quanto vale essa área? A área de um retângulo é o produto da base vezes a altura, beleza? Então vamos lá. Então a área achurada é igual. A área do retângulo é base vezes a altura, como é do maior, então a base do maior é 58 vezes a altura do maior é 38. Menos a área do menor. A base do menor é 38 vezes e a altura do menor é 28. Tranquilo? Então vai ficar a área achurada é igual. Aqui eu posso fazer o seguinte, para diminuir os cálculos. Ó, deixa eu mudar aqui para vocês entenderem aqui. Então, tá vendo que eu tenho esse 38 aqui e esse 38 aqui? Eu poderia colocar em evidência. Então, eu poderia colocar assim, ó. 38 que multiplica. Quando eu tiro um 38 desse, vai ficar o 58. Então, que fica o 58 menos, ou menos aqui, tá? Vou tirar esse daqui também, vai ficar o 28. Beleza? Aí vai ficar assim a conta. Isso aqui é pra gente diminuir. Para não estar multiplicando números grandes, né? Aí aqui vai ficar 38 vezes 58 menos 28 dá 30. Agora ficou fácil, né? Então, quando eu multiplico agora
38 vezes 50 vezes 30 dá 1.140 milímetros quadrados. Então, essa é a resposta, está na letra E, 1.140 milímetros quadrados. Unidade de área tem que estar sempre elevada ao quadrado, beleza? Então tá aí mais uma questãozinha resolvida. Vamos lá, pessoal. Próxima questão, questão de número 40. Questão de número 40 é uma questão de segmento de reta, tá? Então, o que é que devemos saber aqui? O conceito básico aqui, o que é um segmento de reta, né? Segmento de reta é o seguinte, é uma parte de uma reta que tem começo e tem fim. Então, toda vez que eu tenho uma reta aqui, ó, tá? Quando ela tem o começo aqui, ó, tá? E ela tem fim aqui, ó, tá? Ó, começou aqui, termina aqui. O nome disso aqui é segmento de reta, beleza? Então, vamos lá. Ele fala o seguinte, na figura abaixo temos o AP vale 3. Então, esse pedacinho aqui, ó, ele fala que vale 3, esse pedaço aqui, ó. Tá ok? E AP sobre PB está na proporção de 1 para 5. Ou seja, ele está falando aqui, ó, que o AP sobre PB, essa é a proporção, ó, de 1 para 5. Tranquilo? Aí ele fala, nessas condições, determine as medidas de PB e AB. Então, ele quer essa medida aqui, ó, PB. Então, justamente isso aqui, ó, que eu posso chamar aqui de X, né, se quiser, mas não é tão relevante isso não, tá? Eu não vou botar outra incógnita aqui não, para não demorar, tá? Para não complicar. Então, ele quer a medida de PB e a medida de AB. AB é ele todo. Então, vamos lá. Como é que eu faço isso aqui? Questãozinha simples, ó. Muito simples. É só fazer isso aqui, ó. Tá vendo que o AP é 3? Se o AP é 3, no lugar desse AP aqui, ó, eu coloco 3. Tá? Quando eu coloco 3, aí vai ficar assim, ó. Vai ficar, ó, 3 sobre PB, tá ok? Sobre PB é 1 sobre 5, tá? Chegando aqui eu tenho uma proporção. O que é uma proporção? Proporção é o seguinte, é uma igualdade de razões. Quando eu tenho duas razões aqui, ó, e eu tenho uma igualdade, isso aqui dá-se o nome de proporção. Desde que o produto dos meios seja igual ao produto dos extremos, tá ok? Então, multiplicando aqui, multiplicando cruzado aqui, vai ficar PB vezes 1. Então, vai ficar assim, ó, PB vezes 1 é igual a 3 vezes 5, tá ok? Então, PB vezes 1, ó, dá PB, beleza? 3 vezes 5 dá 15, tá? Então, achei o PB. Então, esse valor do PB aqui que ele quer, ó, é 15, tá? Então, aqui, ó, ou vai ser o A, ou vai ser o B, ou vai ser o E. E o próximo aqui que ele quer é o AB. Como ele quer o AB, esse aqui, ó, ele quer o AB. O AB é quem? O AB é tudo isso aqui, ó. Ele vai daqui até lá embaixo, até o final. Se o AB é o AP mais o PB, o AB é isso aqui, ó. É o AP mais o PB. Então, AB é igual. Quem é o AP? O AP está aqui, ó, que é 3. Mais o PB. Quem é o PB? Nós encontramos que é 15. Então, se eu somar aqui, ó, eu tenho AB igual 3 mais 15, 18, o quê? Ó, 18 centímetros, beleza? Então, 18 centímetros. Então, o AB é 15 e o PB é 18. Resposta correta, letra B, beleza? Mais uma questão feita aí. Vamos lá, pessoal. Próxima questão é a questão número 41. Ela fala o seguinte: quantos cubos de 1 centímetro cúbico devem ser colocados dentro da figura abaixo, para não sobrar nenhum espaço interno, tá? Para não sobrar nenhum espaço interno. Então, a questão aqui, ó, relativamente muito fácil, né? Ele está falando, se eu colocar aqui, ó, cubos, vamos supor aqui, ó, eu vou colocar aqui, deixa eu mostrar aqui só para vocês aqui, desenhar um cubo.
tá? Então ele fala que o volume desse cubo aqui, que está aqui dentro aqui, ó, que está aqui dentro aqui, o volume desse cubo aqui, ele tem um volume de 1 centímetro cúbico, tá ok? E se eu colocar um monte de cubinho desse aqui dentro aqui, ó, dentro disso aqui, vai dar quantos, tá? Para que não sobre nenhum espaço interno. Essa figura aqui, como é que se calcula o volume, tá? Dessa daqui? Por quê? Porque para eu saber quantas figuras dessa tá aqui dentro, eu tenho que dividir o seguinte, ó, eu tenho que dividir, ó, o volume do maior pelo volume do menor, tá ok? Então eu tenho que dividir isso aqui. O volume do menor eu já tenho, que é 1 centímetro cúbico, que é justamente esse volume do cubo, que é o menor. E o volume do maior, essa figura aqui, como é que se calcula o volume? Bom, essa figura aqui, ó, isso aqui é um paralelepípedo, tá? O volume de um paralelepípedo, a fórmula é essa, ó. Volume é igual, é só você multiplicar, ó, o comprimento vezes a largura vezes a altura. Comprimento, largura e altura. Então, volume é igual, o comprimento aqui, ó, pode ser 4 aqui, ó, vezes a largura aqui, ó, é o 2, vezes, e a altura aqui é o 5, tá ok? Então, se eu multiplicar aqui, ó, 4 vezes 2 dá 8, 8 vezes 5 dá 40, então fica 40, tá todo mundo em centímetro aqui, ó, então fica 40 centímetros cúbicos. Pronto, isso é o volume do maior. Aí eu pego esses 40 e coloco ele aqui, ó, 40 centímetros cúbicos. Chegando aqui, o que é que eu faço aqui agora? Eu faço o seguinte, ó, posso cortar, ó, centímetro com centímetro. Sobrou o quê? 40 dividido por 1, resposta 40. 40 o quê? Letra C. Então são 40 cubos desses daqui, ó, de 1 centímetro cúbico, que podemos colocar aqui dentro para não sobrar nenhum espaço interno. Beleza? Então vamos lá, pessoal. Vamos para mais outra questão aqui. Vamos para essa questão aqui de número 42. Questão de número 42. Questão de número 42, mais outra questão aí de área achurada. Ela fala o seguinte, ó, determine a área da região achurada na figura abaixo, onde o AM é igual ao MB. Então ele está falando que essa parte aqui é igual a essa aqui, ó, tá? Então essa distância daqui para cá é igual a daqui para cá. Tá vendo que aqui tem 16, tá? Se essa distância aqui, se esse ponto aqui é o raio disso aqui, ó, da maior, é o raio da maior, então isso quer dizer que daqui para cá é 8, tá? Então eu tenho 8 aqui, né? E eu tenho um 8 aqui, beleza? Só que esse 8 ele se divide em duas partes, né? Então daqui para cá eu tenho 4 e daqui para cá eu tenho 4. Aqui eu tenho 4 e aqui eu tenho 4, tá ok? Como é que eu calculo aqui a área achurada? Então essa área achurada é o seguinte, ó, se isso aqui tivesse tudo pintado, né? A figura do maior seria isso aqui, ó, essa figura aqui, ó, seria isso aqui, ó, seria tudo isso aqui, ó, onde o raio aqui, ó, valeu 8, beleza? E se eu juntasse aqui, ó, essas duas menores aqui, ó, se eu juntasse essas duas menores aqui, ó, isso dava um círculo, tá? Um círculo de raio aqui, quanto? 4, beleza? Então o que é que eu vou fazer? Vou fazer o seguinte, a área achurada aqui é o quê? É a área dessa parte aqui, tá? Que é a metade do círculo, beleza? Metade da área do círculo menos a área desse círculo menor aqui, tá ok? Então vai ficar assim. A área achurada, a área de um círculo, né? Quem esqueceu aí, ó, toda vez que eu tenho um círculo aqui, ó, tá? Que eu tenho um raio aqui, ó, a área de um círculo, a fórmula é
πr ao quadrado, beleza? Então eu aplicando aqui, ó, vai ficar, ó, πr ao quadrado sobre 2 menos essa aqui, a área do círculo, né? Vai ficar πr ao quadrado. Coloquei um raio menor para vocês verem que a circunferência é menor aqui, círculo menor. Então aqui vai ficar, ó, vamos substituir aqui, ó, passando para cá, vai ficar a área achurada é igual π, né, vezes o raio maior aqui é 8, então fica 8 ao quadrado sobre 2 menos π, o raio menor aqui é 4 ao quadrado. Tá ok? Então aqui vai ficar, ó, área achurada é igual 8 vezes 8 dá 64. Então vai ficar 64 π sobre 2 menos 4 vezes 4, 16. 16 π. Área achurada é igual 64 dividido por 2 aqui dá 32. 32 π menos 16 π. Vou passar para cá agora, tá? Então fica a área achurada. 32 menos 16 dá 16 π. A gente olha para a resposta aqui e não bate nenhuma. Por quê? Porque ele não colocou a resposta em função de π. Então a gente vai ter que substituir, né? Sabemos que vai ficar 16 vezes o π aqui, ó, é 3,14. A área achurada é igual 16 vezes 3,14 vai dar 50,24 centímetros quadrados. Essa é a resposta, tá ok? Então aqui a resposta é a letra D. Vamos lá, pessoal. Próxima questão, questão 43. Questão 43, mais uma vez, uma questão de área achurada. Então, vocês estão percebendo que essa prova de fuzileiro naval, ela explora bastante esse assunto, tá? Então, é muito importante saber as fórmulas das áreas das figuras planas, beleza? Não são questões aprofundadas, mas o básico é necessário saber. Então, vamos lá. Ele fala o seguinte, essa questão, né? Antes de ler o enunciado, nós sabemos que nós temos aqui, ó, um retângulo, tá? O retângulo ABCD, e temos um triângulo aqui, ó, inscrito no retângulo, que é o triângulo ABE. Então ele fala o seguinte, ó, sendo esse E aqui, ó, um ponto qualquer do lado CD do retângulo ABCD, a área do triângulo achurado é. Então ele quer saber a área desse triângulo aqui, ó, tá? Quanto vale essa área aqui? A área do triângulo achurado. Então aqui é uma questãozinha simples, tá ok? Por que uma questão simples? Porque quando eu tenho um triângulo, ó, um triângulo, a fórmula básica, para se calcular um triângulo, tá? A fórmula básica é essa aqui, ó, tá ok? Quando eu tenho aqui, ó, quando eu tenho um triângulo aqui, ó, deixa eu apagar aqui. Então a fórmula básica é essa aqui, ó. Eu tenho aqui, ó, a altura de um triângulo e aqui eu tenho a base, ok? Então a área desse triângulo é igual a base vezes altura sobre 2. Aplicando isso aqui, vai ficar simples, ó. A área do triângulo é igual a base vezes altura sobre 2. Então a área do triângulo é igual. A base dele eu já tenho, ó, que é o 8. Né? Se vocês perceberem, aqui é o 8. Tá? 8 vezes a altura. Que altura? Aqui é 4. Se aqui é 4, aqui também é 4. Ó, se aqui é 4, é justamente a altura disso aqui. Ó, a altura, tá ok? Que é 4. Beleza? Então aqui, ó, é 4. Aí eu vou botar 4 aqui e dividir por 2. Tá? Nesse caso aqui, ó, fica fácil, né? Ó, 8 dividido
por 2 dá 4, beleza? 8 dividido por 2 dá 4. Aí vai ficar, ó, 4 vezes 4. 4 vezes 4, 16 centímetros quadrados. Essa é a resposta. Alternativa, letra E. Próxima questão. Questão de número 44. Essa questão aqui, ela fala o seguinte: qual deve ser o valor numérico das incógnitas A, B e C? Então aqui, ó, tá as incógnitas, tá? Respectivamente, para que as frações abaixo sejam equivalentes. Ou seja, para que essas frações sejam equivalentes, quais são os valores das incógnitas? Então vamos lá, pessoal. Uma questãozinha aqui, ó, relativamente simples. Como é que eu resolvo, tá? Então vou pegar aqui, vamos resolver primeiro essa letra A. A letra A fala o seguinte, ó, A sobre 9 é igual a 15 sobre 45. Como é que eu faço isso aqui? Eu posso simplificar aqui, ó. Eu posso dividir aqui, ó. Simplificando aqui, ó. Por 9, dividindo por 9 aqui, ó, dá 1. E dividindo esse aqui por 9, dá 5. Beleza? Então, ó, eu simplifiquei essas duas aqui, ó, por 9, tá? Então ficou o seguinte, ó, ficou isso aqui, ó. Ficou A igual a 15 sobre 5. Que se eu dividir aqui, ó, 15 dividido por 5, dá 3. Achei o valor de A. O A vale 3, tá ok? Vamos agora para a próxima. Então vamos encontrar agora o B. Vou pegar o B e vou trazer ele para cá, ó. Vai ficar, ó, o B é 3, 21 aqui, X e aqui 49. Tá ok? O que é que eu posso fazer aqui? Posso fazer o seguinte, ó, simplificar por 3. Ó. Por 3 dá 1, por 3 dá 7. Tá ok? Então vai ficar o seguinte, ó, ficou 1 sobre 7 é igual a X sobre 49. Posso ainda fazer o quê? Posso simplificar aqui, ó, por 7 dá 1, por 7 dá 7. Então, ficou o que aqui? Ficou 1, né, sobre 1 igual a X sobre 7. Chegando aqui, ó, eu posso multiplicar, ó, meio pelos extremos aqui, ó, tá? Porque é uma proporção. Então, 1 vezes X dá X, tá ok? E 1 vezes 7 dá 7. Então, resposta 7. Tranquilo? Então eu já tenho 3 e 7. Provavelmente aqui letra A, tá? Mas vamos fazer aqui a letra C. A letra C nós temos aqui, ó, 9 sobre 10 igual a 81 sobre B. Tá ok? 9 sobre 10 igual a 81 sobre B. O que é que eu posso fazer aqui? Eu posso simplificar, ó, por 9 dá 1, por 9 dá 9. Aí ficou assim, ó, ficou 1 sobre 10 igual a 9 sobre B. Chegando aqui, ó, é só multiplicar cruzado agora, ó. 1 vezes B dá B. É igual 9 vezes 10, ó, multiplica cruzado, ó. 9 vezes 10 dá 90. Então eu tenho isso daqui, ó. Então aqui nós temos a resposta 3,790. 3,790, resposta letra A. Beleza? Vamos lá, pessoal. Questão número 45. Fala assim, ó. Na figura abaixo, a medida do complemento do menor ângulo é, ó, ele falou aqui, ó, complemento. Então, o que é complemento? Dois ângulos são complementares quando a soma deles vale 90 graus, tá ok? E o complemento é o seguinte, ó, quando eu tenho aqui um ângulo, né, vamos supor que eu tenho um ângulo aqui, tá? Que eu tenho um ângulo aqui, né, que eu representei por alfa. Então, o complemento desse ângulo alfa
é o seguinte, ó, é 90 graus menos alfa, tá ok? Então eu tenho que encontrar o ângulo, tá? E eu pego esse ângulo, por exemplo, se fosse 10, aí eu colocava 90 menos 10, aí daria 80, tá ok? Então essa aqui é a fórmula do complemento, tá? Como ele quer o complemento do menor ângulo, eu tenho aqui, ó, dois ângulos, tá ok? Então eu vou ter que descobrir quem são esses ângulos. Outra coisa, essa reta aqui, ó, tá? Então ele está falando aqui que a soma dos dois vale 180 graus, tá ok? Então esse ângulo aqui, ó, 2x mais 20 mais 3x menos 65, a soma dos dois dá 180. Então vai ficar assim, ó, 2x mais 20 graus, mais 3x menos 65 graus é igual a 180 graus, beleza? Então aqui eu vou somar, ó, eu vou somar esse 2x com esse 3x, que vai dar 5x, tá ok? Aí eu pego esse mais 20 com menos 65, que vai dar menos 45 graus, igual a 180. Aí aqui eu vou 5x igual 180 graus, está menos 45, vai para lá, mais 45. Então aqui fica 5x igual 180 mais 45, dá 225. Então fica x igual 225 graus dividido por 5. Então aqui nós temos x igual 225 dividido por 5 vai dar 45. Então o x é 45, tá ok? Se o x aqui ele vale 45 e ele quer o complemento do menor, o menor é esse ângulo aqui, ó aqui, esse é o menor. Por que esse é o menor? Porque a gente tá vendo, ó, que essa abertura aqui é menor que essa aqui, ó, tá? Provavelmente esse daqui, ó, esse ângulo aqui, esse aqui é um ângulo agudo, né? E esse é um ângulo obtuso, tá ok? Ângulo agudo é aquele que é maior que 0 e menor que 90, e o ângulo obtuso é aquele que é maior que 90 e menor que 180. Então, pegando esse vindo para cá, então fica 3 vezes... Quem é o x aqui? O x é 45, então 3 vezes 45 graus menos 65, tá ok? Então 3 vezes 45 vai dar 135. 135 graus menos 65. 135 menos 65 vai dar 70 graus, tá ok? Então 70 graus é o valor desse ângulo aqui, ó, tá? Então esse ângulo aqui, ó, ele vale 70 graus. Então se esse vale 70, esse maior aqui, se a soma dos dois é 180, esse maior aqui vale 110 graus, tá? Mas isso aqui não é a resposta. Cuidado para não marcar aqui a letra B aqui, ó. Isso não é a resposta, tá ok? Por que não é a resposta? Porque ele quer o complemento. Aí o complemento é o quê? Olha a fórmula aqui, ó. Eu pego isso aqui, ó, e vou jogar lá em cima, ó, tá? Então, complemento é igual a 90 graus menos o ângulo. Quem é o ângulo? 70 graus. Então, ó, complemento é igual a 90 menos 70, resposta 20 graus. 20 graus está aqui na letra D, beleza? Vamos lá, pessoal. Questão número 46. Questão número 46, ela fala o seguinte. Uma pessoa gasta 2/5 de seu salário para pagar o aluguel da casa em que mora, né? Sabendo que o valor do salário dessa pessoa é de 2.000, qual é o valor do aluguel a ser pago? Então ela está falando o seguinte, ó, uma pessoa ela gasta 2/5 de seu salário para pagar o aluguel. Então, ou seja,
O aluguel equivale a 2/5 do salário. Então aqui, ó, 2/5. Outra coisa, quando ele fala aqui, ó, esse dia aqui, ó, isso daqui, toda vez que aparecer, se aparecer assim, ó, de alguma coisa ou do alguma coisa, isso daqui é multiplicação, tá? Então nós temos que multiplicar. Beleza? Então isso daqui é multiplicação, tranquilo? Então eu vou multiplicar aqui, ó, pelo salário. Qual o salário dele? O salário dele é 2.000, tá? E agora o que é que eu faço? Agora a questãozinha é fácil, né? Então, ó, quando não tem nada embaixo desses 2.000 aqui subtentes, que é 1, vou multiplicar aqui a multiplicação de frações, é numerador com numerador e denominador com denominador. Então 2 vezes 2.000 dá 4.000. Dividido 5 vezes 1 dá 5, tá ok? Chegando aqui, ó, eu faço o quê? Eu pego só esse 40 aqui, ó. 40 dividido por 5 dá 8, beleza? E pego esses dois zeros e coloco aqui do lado aqui, ó. Então a resposta correta é 800, gabarito, letra B. Beleza? Vamos lá, pessoal. Questão 47. Questão 47 fala o seguinte: sobre o preço de um carro importado, incide um imposto de 30%. Então, assim, ó, tu vai comprar um carro, então automaticamente, ó, tu tá pagando um imposto aqui, ó, tá incidindo um imposto de 30% aqui, ó, beleza? Em função disso, o preço do carro para o importador é de 19.500, ou seja, se eu comprar um carro e eu pago esses 30%, o valor do carro vai ser 19.500, tá? Supondo que então, o imposto passe de 30 para 600, para 60. Qual será, em reais, o novo preço do carro para o importador? Então, nesse caso é o seguinte, esse valor aqui de 19.500, ele já está com os 30%, né? Então, eu tenho que tirar esses 30% aqui para saber qual é realmente o valor do carro sem o imposto, tá ok? Então, vamos lá. Esses 30% é como se eu fizesse isso aqui, ó. Ó, eu pagasse por isso aqui, ó. É 1,3, tá? Vezes X, que é o preço que é o valor do carro, tá ok? Quando eu faço isso aqui, ó, automaticamente, isso aqui vai dar, ó, 19.500, beleza? Lembrando aqui, ó, deixa eu só, esse X aqui, ó, isso é o valor do carro, ok? Então vamos lá, vai ficar X igual 19.500 dividido por 1,3. Como é que eu faço isso aqui? 19.500 dividido por 1,3. Primeira coisa, não é bom trabalhar com vírgula, então vamos eliminar a vírgula, né? Então aqui eu vou botar 19.500. Se tem uma casa aqui, ó, é só eu colocar mais um zero aqui e tirar a vírgula de baixo. Então fica 13, tá ok? Então vai ficar 195.000 dividido por 13. Se eu dividir aqui 195.000 dividido por 13, vai dar 15.000. Então, esses 15.000, isso daqui, ó, esses 15.000 aqui, ó, isso daqui é o quê? Isso é o valor do carro, sem o imposto. Beleza? Então, esse aqui é o valor do carro sem o imposto. Agora eu vou pegar esse valor aqui e vou aplicar quanto? 60%. Então, vamos lá. 60% é só eu fazer o seguinte, ó, 1,6 vezes 15.000. Ok? Então, aqui vai ficar, ó, esse 1,6 aqui é a mesma coisa que 16 sobre 10 vezes 15.000. Tá? Eu posso cortar aqui, ó, um zero de baixo com um zero de cima, e 16 vezes 1.500 vai dar 24.000. Tranquilo? 24.000, resposta letra E. Vamos lá, pessoal, questão número 48. Ele fala o seguinte:
determine a função quadrática que expressa a área y do retângulo em função de x, tá? Então, vamos determinar uma função quadrática. A primeira coisa é saber o que é uma função quadrática. Função quadrática é toda função que ela é escrita da seguinte forma: ax ao quadrado mais bx mais c. Isso aqui é uma função quadrática, beleza? Então vamos lá. Ele quer saber a área do retângulo que expressa a área y do retângulo em função de x, né? Então teoricamente aí é uma questãozinha bem tranquila, tá? O que você tem que saber é o seguinte: o total aqui, ó, que é a área do retângulo, né? Nós sabemos aqui, ó, toda vez que eu tenho um retângulo, né? Então eu tenho aqui, ó, a altura e eu tenho aqui a base. Então a área disso aqui, ó, a área disso aqui, para eu calcular a área disso aqui, a área é igual a base vezes altura, tá? Então pegando isso aqui, então a área desse retângulo todo aqui, tá? Vou passar para cá. Então vai ser a base vezes altura, tá? Qual é a base? A base é quem? A base é isso aqui, ó, é tudo isso aqui, ó. Então a base vai ser esse 5 que está aqui e daqui para cá esse x, ó. Então é 5 mais x. Aí eu vou colocar 5 mais x, que é a base. E a altura? A altura está aqui, ó. Eu tenho 3 aqui e eu tenho x aqui. Então tudo isso aqui vai ficar, ó, 3 mais x, que é o valor de tudo isso aqui, ó. Tá? Então eu passo para cá, ó, e boto 3 mais x. Tudo isso aqui, tá? Então vai ficar, aqui é só multiplicar, ó, presta atenção aqui, ó. Presta atenção. Então eu vou multiplicar esse 5 vezes 3 e esse 5 vezes x. Depois eu vou multiplicar esse x vezes 3 e esse x vezes x, tá ok? Quando eu vou multiplicar aqui, ó, esses dois aqui, se vocês perceberem aqui, ó, só tem números positivos. Se só tem números positivos, jamais ia dar a letra E e nem a letra D. Então a resposta aqui, ó, ou é A, ou é B, ou é C. É uma dessas três de cima aqui. Então vamos lá. 5 vezes 3, então vai ficar assim, ó. 5 vezes 3, né? Mais 5 vezes x, mais x vezes 3, mais x vezes x, beleza? Tudo isso aqui, ó, tá? Igual, posso botar igual a y aqui, ó, tá? Vai ficar x vezes x, vou organizar aqui, ó, dá x ao quadrado, mais 3x mais 5x dá 8x, mais 5 vezes 3 dá 15, beleza? Então fica x ao quadrado mais 8x mais 15. Resposta aqui, ó, letra A. Vamos lá, pessoal. Questão número 49. Fala o seguinte: em um mapa cartográfico, 4 centímetros representam 12 quilômetros. Nesse mesmo mapa, 10 centímetros representarão quantos quilômetros? Tá? Então isso aqui é uma questão de escala. Tá? Toda vez que tiver escala, beleza? Uma questãozinha de escala, você vai resolver assim, ó. Toda escala é igual a uma razão, onde a parte de cima é o i, que é o irreal, e a parte de baixo é o r, que é real. Então a escala é um número, um valor irreal, e aqui sobre um valor real, beleza? Tá? Então se ele fala o seguinte, em um mapa 4 centímetros, então se é 4 centímetros, né, se é menor é o valor irreal, e o maior é o valor real. Outra coisa, eu só posso jogar na escala quando tiver na mesma o quê? Unidade de medida. Se aqui tem centímetro, centímetro, aqui é quilômetro, não pode, entendeu? Então eu tenho que deixar todo mundo
em uma única unidade, tá ok? É importante saber o seguinte, que a unidade de medida do comprimento é o metro, tá? Então nós temos essa tabelinha aqui, ó. Quilômetro, tá ok? Hectômetro, tá? Decâmetro, metro, decímetro, centímetro, milímetro, beleza? Daqui para cá é os submúltiplos de metro e aqui é os múltiplos de metro. E essa aqui é a unidade de medida, tá ok? Então, se eu estou querendo saber a minha escala, né? Então vai ficar o seguinte, ó. Eu tenho aqui, ó, se eu tenho aqui a escala, primeiro eu vou descobrir a escala, que é igual ao imaginário sobre o real. Quem é o imaginário? 4 centímetros. Sobre o real, que é 12 quilômetros. Tá ok? É mais fácil eu passar o quilômetro para centímetro, porque eu não trabalho com vírgula. Então vai ficar assim, ó. Se eu estou em quilômetro aqui, ó, se eu estou em quilômetro, aqui, ó, e eu quero passar para centímetro, eu vou andar, ó, 1, 2, 3, 4, 5. 5 casas. Então eu coloco o 12 aqui e 1, 2, 3, 4, 5 zeros. E aqui eu cheguei em centímetro. Embaixo, em cima aqui eu tenho 4 centímetros. Chegando aqui, o que é que eu faço? Eu faço o seguinte, ó. Eu posso cortar centímetro com centímetro, tá? E eu posso aqui, ó, por 4, dá 1. E esse 12 por 4 aqui dá 3, ó. Tá ok? Então ficou aqui, ó, 1 sobre, pega esse 3, coloca aqui, e mais 5 zeros, ó. 1, 2, 3, 4, 5. Então a minha escala ficou isso daqui, ó. 1 por 300 mil. Tá ok? Só que eu não quero essa resposta não. Essa resposta é o seguinte, ele quer saber, nesse mesmo mapa, 10 centímetros representarão quantos quilômetros? Então vamos lá. Então, se eu tenho uma escala que é igual ao imaginário sobre real, tá? E qual é essa escala? Tá aqui, ó, 1 por 300 mil. Então eu vou colocar 1 por 300 mil é igual. Quem é o imaginário? O imaginário é quem? O imaginário está aqui, ó, 10 centímetros. 10 centímetros. E quem é o real? O real é o que eu estou procurando. Beleza? Aí aqui, ó, puxando para cá, vai ficar... posso multiplicar cruzado, ó, R vezes 1 dá R, de real. 10 vezes 300 mil, vai dar 300 mil. E eu acrescento mais um zero desse 10 aqui, ó, centímetro. Beleza? Então aqui, ó, nós temos 3 milhões, porém não é a resposta porque ele quer em quilômetros. Agora eu faço o caminho inverso. Ó, se eu quero o caminho inverso, eu vou fazer o seguinte. Ó, se eu tô aqui, ó, em centímetro, eu vou voltar agora para quilômetro. Então eu volto 1, 2, 3, 4, 5. Vou voltar 5 casas. Então se eu voltar 5 casas, é como eu... Ó, a vírgula está aqui, ó. Então eu volto 1, 2, 3, 4, 5. E boto a vírgula aqui. Então a resposta é 30 o quê? Quilômetros. 30 quilômetros. Letra C. Vamos lá, pessoal. Questão 50. Última questão. Ele fala o seguinte: simplifique a fração abaixo. Então nós temos essa fraçãozinha aqui e vamos simplificar, tá? Então, primeira coisa, quando a gente tem uma fração embaixo de outra, desse mesmo modo aqui, então a gente tem que resolver de baixo para cima, tá ok? Então eu vou pegar aqui, ó, essa parte aqui. Então primeiro vamos resolver essa parte. Eu vou colocar ela aqui, ó, tá? Vamos resolver ela aqui. Então nós temos 1 mais 3 sobre 2. Para resolver isso aqui é fácil. Ó, é só repetir aqui, ó, o denominador
multiplica e soma. Ó. 2 vezes 1 dá 2, mais 3, 5. Então fica 5 sobre 2. E vem para cá. Então tenho aqui em cima, aqui, ó, eu tenho 7. Aí eu tenho um tracinho maior. Aí eu tenho aqui esse 12. Aí tenho outro tracinho. E embaixo aqui eu tenho 5 sobre 2. Tá ok? Aqui eu tenho menos 3. Tá? Isso aqui é um tracinho maior. E aqui eu tenho mais 2. O que é que eu faço agora? Vamos resolver essa parte aqui, ó. Vou trazer para cá. Então eu tenho aqui, ó, 12 aqui, ó, e aqui eu tenho 5 sobre 2. Isso aqui é uma divisão de fração. A regra fala que eu repito a primeira e multiplico pelo inverso da segunda. Tá ok? Então aqui vai ficar 12 vezes 2 dá 24 sobre 5. Pega esse valor e coloca lá. Então vai ficar, ó, 7 sobre. Aí aqui vai ficar 24 sobre 5 menos 3 e aqui tem mais 2, tá ok? Aí agora a gente vai resolver isso aqui, ó. 24 sobre 5 menos 3. Mesma coisa, ó. Vou repetir esse 5 aqui, ó. E vou fazer o seguinte, ó. Vou repetir o 24 menos 5 vezes 3 dá 15. Boto o 15 aqui, ó. Tá? 24 menos 15 dá 9. Fica 9 sobre 5. Aí eu venho para cá, ó. Show. Aí aqui vai ficar, ó, 7. Aqui embaixo tem 9 sobre 5. E aqui tem mais 2. O que é que eu faço agora? Vamos resolver essa daqui, ó, divisão de fração. Vou botar ela para cá, ó, 7, 9, 5. A regra fala que eu repito a primeira, que é o 7, e o inverso da segunda, ó, 5 sobre 9. 7 vezes 5 é 35 sobre 9. Colocando aqui, ó, 35 sobre 9 mais 2. Aqui, ó, embaixo desse 2 aqui é 1, posso tirar o mínimo aqui, ó, deixar o 9 aqui embaixo. Ó, 9 por 9 dá 1, 1 vezes 35 dá 35. Mais 9 por 1 dá 9, 9 vezes 2 dá 18. Então aqui fica, o 9 fica aqui embaixo e eu tenho 35 mais 18, que dá 53. Tá ok? Então aqui eu tenho 53 sobre 9. 53 sobre 9, resposta letra A. Beleza, pessoal?